25 de janeiro de 2019. No início da tarde daquela sexta-feira, começaram a ser divulgadas as primeiras informações do rompimento de uma barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. Olá, boa tarde aos amigos de todo o Brasil. O plantão da Record informa que, neste momento, homens do Corpo de Bombeiros trabalham para resgatar possíveis vítimas do rompimento de uma barragem na cidade de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A 260 quilômetros de distância, o bombeiro Anderson Passos aproveitava os últimos dias de férias com a família em Juiz de Fora. A foto na galeria do celular, em um ponto turístico da cidade, seria a última antes dos 4 meses de trabalho quase que incessantes em uma das maiores tragédias do país. Eu estava voltando de férias com a família do litoral de São Paulo, subindo a rodovia 040, destinando Juiz de Fora para parar na casa do meu compadre, Ângelo, também bombeiro. Nós paramos no Morro do Cristo, que é um mirante, para poder fazer algumas fotos ali. Engraçado que foi a primeira vez que a gente parou ali, embora já tivéssemos passado muito por ali. Exatamente naquele momento aconteceu o rompimento. Minutos depois, quando a gente pegou a estrada, eu recebi a ligação de um colega perguntando se havia acontecido um rompimento. E eu tentei falar com o meu compadre, que era justamente o comandante do batalhão de desastres em Belo Horizonte. E ele me confirmou que havia acontecido, mas ainda não havia dimensão da tragédia. Na época, o militar comandava a Companhia dos Bombeiros em Uberaba. 6 dias após o rompimento da barragem, o tenente-coronel chegou a Brumadinho com a missão de coordenar mais de 500 militares que trabalharam na operação de resgate das vítimas. Começaram a circular imagens, o resgate muito emocionante, sendo filmado ao vivo, inclusive. E logo em seguida, resumindo um pouco, as minhas férias foram interrompidas, eu fui chamado para substituir justamente o coronel Ângelo, que era o meu compadre, que estava coordenando as buscas, e ali fiquei alternando com ele ao longo de várias semanas, alguns meses, a coordenação das buscas lá em Brumadinho. Os registros feitos por Anderson com o celular mostram o cenário da cidade durante a operação. A lama que tomou conta da paisagem, a sala de comando, montada dentro de uma igreja, em uma das poucas estruturas que resistiram ao rompimento. A dificuldade dos militares para encontrar possíveis sobreviventes. A localização do corpo de mais uma vítima. Quando eu cheguei lá no local, já era no 6º dia após o acontecido, e era um cenário realmente desolador. Chocante, a cidade toda estava ali enlutada, todo mundo na cidade havia perdido um parente, um conhecido, havia sido afetado o seu local de trabalho, a sua moradia muitas vezes, então uma tristeza muito grande e ainda assim, quase uma semana depois, muitas informações ainda em dúvida, as pessoas desoladas, tudo que foi feito foi para tentar agir o mais rápido possível, para tentar, naquele ambiente que era enorme, aproximadamente 400 quarteirões de área, e em alguns pontos, tendo 16 metros de lama depositada, a gente poder tentar identificar aonde deveria ser feita a escavação para tentar buscar vida. Então, muito era feito para tentar agilizar. Eu fui um dos vários, eu diria centenas de colegas lá que dormíamos onde era possível, alimentávamos do jeito que era possível, mas era necessário. Registros que ilustram uma parte importante da trajetória de quase 30 anos de serviço no Corpo de Bombeiros. E agora, um novo capítulo dessa história. Junto com a jornalista Luciana Queirati, em Brumadinho 272, Anderson relata o que viu como comandante dos bombeiros durante a operação. O livro ele foi escrito a 4 mãos e, aos poucos, nós fomos incorporando ali as visões das pessoas que estavam sendo entrevistadas. Os familiares, os bombeiros, os voluntários e até muitos sobreviventes. Mas é também uma reflexão sobre a vida de cada um de nós, como a nossa vida é efêmera, como ela pode se perder de repente, mas também é uma homenagem à humanidade, à providência divina, que fez um grande esforço ser integrado para poder dar alento
às pessoas que estavam naquele momento precisando de apoio. Então esse livro traz 39 capítulos, que são 39 histórias que se entrelaçam com seus personagens, tentando dimensionar as desumanidades e as humanidades que acontecem num ambiente como esse de tragédia. São muitos os sentimentos e os números desta tragédia. 272 vítimas, para o comandante 126 dias na Operação Embrumadinho, hoje relatados no livro de 320 páginas. As imagens do momento do rompimento da barragem, o comandante me contou que já assistiu mais de 100 vezes. Mas todas as vezes que assiste é mais um novo detalhe, né? De fato, elas são muito chocantes e a cada vez que a gente assiste, vem o sentimento de que, apesar da dimensão enorme dessa tragédia, um esforço ainda maior de salvamento, de socorro foi feito. A gente gostaria que no futuro não houvesse a necessidade de outros livros como esse serem escritos para tragédias como essa que poderiam ter sido evitadas. E toda a renda da venda do livro será doada a instituições de caridade. Uma das formas de reforçar o objetivo da obra, homenagear as vítimas e manter vivo na memória os impactos do desastre, para evitar que novos episódios como este voltem a acontecer. A gente espera que esse livro seja, ainda que modesta, uma justa e sincera homenagem à memória dessas vítimas. E também que possa influenciar e trazer reflexões para que as pessoas lancem um pouco mais de luz sobre as formas de conduzir atividades como essa, a mineração, por exemplo, de uma forma mais humanizada. E, quem sabe, a gente não volte a ter esse tipo de ocorrência, para que a gente não precise ter livros como esse registrando tragédias.